Aula 44. Demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. O diabo, por não conseguir oferecer oposição direta a Deus, passou então a perseguir o homem, que foi feito à imagem e semelhança divina. Este terrível agente do mal também é conhecido por diversos outros títulos que descrevem seu caráter, objetivo e astúcia, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os adversários. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Há muitos que comentam sobre o diabo, mas a verdade é que poucos podem biblicamente discursar sobre ele ou suas artimanhas. Satanás é um agente pessoal da maldade, e não se trata de mito ou esforço cristão para justificar a existência do mal, como muitos alegam. A doutrina bíblica que trata dos demônios encontra sólido amparo bíblico, especialmente nos ensinamentos de Cristo. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Há os que se apegam na não existência do diabo, alegando ser impossível haver oponentes à altura de Deus. No entanto, as Escrituras jamais ensinou tal coisa, mas sim que eles se opõem a Deus, enfrentando os anjos e os homens santos, além da obra que estes realizam em prol do reino de Deus. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. O diabo se encontra em algum lugar das regiões celestiais, intentando ciladas, armadilhas e laços, a fim de dificultar a obra da evangelização e consequente salvação das almas. Seus ataques são inúmeros, mas especialmente no sentido de caluniar, destruir e instar aos homens a que pratiquem o mal, usando de extrema sagacidade para levá-los à queda moral e espiritual. A palavra demônio significa falsa deidade. Qualquer espírito que busca endeusamento, que não seja o Deus verdadeiro, é um espírito que se opõe a Cristo. Logo, é um espírito do mal ou um demônio. É bom notar que os demônios, originalmente, não foram criados como tais, mas como anjos benditos, cheios da glória divina. E após a grande rebelião angelical, chefiada por Lúcifer, eles perderam a imagem divina que abrigavam, se transfigurando em demônios. Quando comparados aos seres humanos, os demônios revelam grande poder que, todavia, não se equiparam aos poderes divinos. Consequentemente, como punição da sua autoexaltação, o diabo perdeu sua glória e foi expulso da presença de Deus, perdendo seu lugar no céu. Assim, foi precipitado sobre a terra, juntamente com 1/3 dos anjos, que se uniram a ele nesta inimaginável batalha nas regiões espirituais.
Houve um tempo, num passado remoto, que Lúcifer era um querubim cheio de formosura e poder, governando sob as ordens divinas. Porém, após sua rebelião, passou a liderar os anjos que se uniram a ele em completa rebeldia ao Senhor. E assim foi ferido em seu lugar de honra e lançado sobre a terra. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Não sabemos ao certo quantos demônios existem. Entretanto, quando nos referimos a diabo, só há um único, que é também chamado de príncipe deste mundo. O diabo é conhecido por uma variedade de nomes e títulos na Bíblia. Os demais outros demônios são agentes a serviço do diabo, que por sua vez governa sobre todas as legiões demoníacas. Jesus nos revela 3 características do maligno: homicida, rejeitador de Deus e mentiroso. Primeira, homicida. Ele foi homicida desde o princípio. Desde a criação do homem, Satanás foi o agente da destruição, desejoso por causar a morte física e espiritual do homem. Ainda nos primórdios da humanidade, foi ele a instar Caim a assassinar Abel. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Segunda, não se firmou na verdade. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Sabemos que Cristo é a própria verdade, e o diabo rejeitou a verdade, recusando adorá-lo, antes desejando por Jesus ser adorado. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Terceira, profere mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim como o amor é a essência divina, a mentira é a essência do diabo. Satanás não é tentado à prática da mentira por ninguém. A mentira é o seu próprio ambiente. A antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. O diabo, por não conseguir oferecer oposição direta a Deus, passou então a perseguir o homem, que foi feito à imagem e semelhança divina. Este terrível agente do mal também é conhecido por diversos outros títulos que descrevem seu caráter, objetivo e astúcia. Alguns destes títulos são: primeiro, Satanás, significa adversário, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Segundo, dragão e serpente, indica seu caráter monstruoso de traidor e sagaz. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Terceiro, Beelzebu, o senhor dos demônios. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quarto, maligno, descreve seu caráter pernicioso e cruel. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Quinto,
Abaddon e Apolion. São os mesmos nomes nas línguas hebraica e grega, cujo significado é destruidor. O anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Sexto, Lúcifer. Este título do diabo não aparece na Bíblia. Decorre da linguagem figurada do texto do profeta Isaías, que se refere à estrela da manhã e filho da alva. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Atividades malignas. O diabo e seus anjos operam a partir de uma rede muito bem organizada, preparada para executar as mais diversificadas atividades. Dentre essas atividades malignas, destacamos: primeiro, inflição de dores e enfermidade, e feriu a Jó de úlceras malignas. Para tanto, ele precisa ser autorizado por Deus para isso. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Segundo, gerando dúvidas e menosprezo pelo Evangelho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Terceiro, humilhando e subjugando o homem. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo. Quarto, resistência para com a obra de Deus. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Conclusão. O diabo, desde o princípio, procurou destruir as obras divinas. Por isso, o encontramos logo no início da vida humana, tentando Adão e Eva, com o mesmo veneno que havia lhe contaminado, ou seja, o desejo de ser como Deus. Essa louca obsessão no coração do diabo o tem levado desde então a matar, roubar e destruir. É muito importante que se saiba que o diabo, embora tenha certos poderes, contudo, possui limitações e precisa, ainda que a contragosto, se submeter a princípios divinos universais. Pois se não fosse assim, é certo que teríamos um mundo completamente diferente do que temos agora. O que parece tão ruim, certamente, seria bem pior. O diabo e seus anjos estão sujeitos aos limites impostos por Deus e não possuem os atributos que só a Deus pertence, tais como a onisciência, onipotência, onipresença e etc. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Algumas pessoas questionam: se Deus é todo-poderoso, por que ele não destrói o diabo? O que tais pessoas não compreendem é que o Senhor não revoga a sua palavra. Antes, dirige as coisas de forma a se cumprir. O que eu disse, cumprirei. Formei um propósito
e o executarei. Deus irá destruir todos os poderes satânicos, mas no tempo e da forma como disse que seria. O Senhor não retarda a sua palavra, ainda que alguns a têm por tardia. Deus não opera mediante o que a finitamente humana acredita. Antes, conforme sua vontade soberana. Haverá um dia do acerto de contas final com todas as hostes demoníacas. Neste tempo, o juízo divino desabará de vez sobre todos os demônios. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Um dia, a terra será completamente limpa de toda a semente do mal, e os poderes das trevas não mais subsistirão. A Igreja fiel participará dessa grande vitória sobre os inimigos do reino. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.